Boa noite a todos meus amigos e irmãos em Cristo. É um prazer novamente estar aqui. Gostaria de fazer uma oração para que Deus nos abençoasse, porque Ele já tem nos abençoado, mas para que nos abençoasse a respeito dessa guerra em Israel e a respeito dessa violência mesmo aqui no Brasil, né? E a respeito de todas as coisas, de corrupção, de maldade, de inveja, de traição, né? Todas essas coisas que não faz bem à alma humana, não faz bem para o ser humano. Bondoso e eterno Deus, muito obrigado mais uma vez, o Senhor está nos concedendo mais uma vez uma noite, Senhor, e que nós possamos, Senhor, nesta noite, refletir, Senhor, sobre os nossos pecados, sobre os nossos erros, Pai. E que o Senhor trate com nós, assim como o Senhor tratou com o seu povo lá no deserto, Senhor, muitas vezes, como o Senhor tratou com os seus apóstolos, Pai. Quero pedir ali a paz pela aquela terra de Israel, do Hamas, da faixa de Gaza ali, Pai, que quanta gente, aquelas criancinhas não têm culpa, Senhor, dos erros dos humanos adultos, Pai. Não tem culpa, Senhor, os idosos não têm culpa, Senhor, os velhinhos não têm culpa, Pai. Que o Senhor possa estender a sua mão naquela direção ali e abençoar aquele povo, e que eles possam entrar em paz duradoura, Senhor. Abençoe como o Senhor sempre abençoa aquele povo ali, Pai. Sei que cada um de nós, cada pátria tem os seus problemas, Senhor. Mas ali, Senhor, a Ucrânia, a Rússia, Pai, bombas, Senhor, caindo em cima de hospitais, Senhor, bombas, Senhor, mísseis, Senhor, caindo em cima de colégios. Oh, Deus amado, que o Senhor abençoe, Senhor. Esse é o meu pedido esta noite. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, Senhor, para nos compreender, Senhor, o Teu amor para conosco, Senhor. Porque o Senhor deu o Seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, para que nós possamos abrir os nossos olhos e conhecer o verdadeiro amor. Mas a humanidade está se desmanchando em ódio, Pai. Então, Senhor, nos auxilia mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Hoje a gente vê tanta maldade no mundo. A gente vê tantas igrejas evangélicas também na face da terra, de diversos e diversos nomes. Deus é amor, né? Deus é a libertação, Igreja Quadricular, Assembleia de Deus, Igreja Universal, Igreja Deus é o Amor. Olha, Testemunho de Jeová, né? E a gente vê cantores evangélicos, pregadores evangélicos, muitos tratando a palavra como negócio, cantores gospel, né? Mais procurando estrelismo, sucesso. Para cantar em uma igreja, uns cobram 15 mil, 20 mil, 50 mil. Como que nós vamos cobrar para louvar o Senhor Jesus Cristo?
Desculpa. Como os que nós vamos cobrar para pregar a palavra de Deus? A gente vê que tem pastores aí que cobram para pregar a palavra de Deus. Aonde nós vimos isso na Bíblia? Alguém poderia me mostrar isso na Bíblia? Se algum apóstolo alguma vez cobrou para pregar a palavra de Deus? Se Jesus Cristo alguma vez cobrou para pregar a palavra de Deus? Oh, glória! A gente vê hoje eles fazendo negócio da palavra de Deus. Tem gente que vende água ungida, óleo ungido, rosa ungida, aliança ungida. A gente vê pregadores hoje na televisão pedindo 1.000 pessoas, que cada um ajude com R$1.000. Então, não tem cabimento essa exploração, essa ganância por dinheiro. Pessoas construindo tabernáculos lindíssimos, gastando fortunas em templos. Será que isso é certo? Será que esta é a vontade de Deus? Será que esta é a vontade do Espírito Santo? Pessoas falando e ameaçando o rebanho de Deus, se não der o dízimo vão para o inferno, se não ajudar a obra do Senhor, o devorador vai no seu lar, vai destruir, vai colocar doença, que as pessoas não vão prosperar. Na realidade, meus irmãos, na realidade, é certo que nós temos que ajudar a obra do Senhor. Porque a gente vê ali no Evangelho, nos Evangelhos ali, quando Jesus andava fazendo aquelas caminhadas pelas cidades ali, lá em Jerusalém, em Israel, né? Nós vemos que teve uma população que andava ao lado dele, seguindo seus seguidores, que muitos os ajudavam com suas finanças, com suas fazendas. Porque na realidade a palavra de Deus ela precisa de um capital para ela ser expandida. Mas não tanto como esses pregadores de hoje pedem, né? Eu queria ver se Jesus hoje chegasse e falasse para muitos e muitos pastores, que tem aí pastores milionários, riquíssimos, riquíssimos, pastores com fortunas incalculáveis, e falasse que nem ele falou para aquele jovem: vende tudo que é teu, distribui aos pobres, vem e segue-me. Gostaria de ver se Jesus voltasse hoje e falasse para alguns desses pastores que tem aí na terra: vende tudo que é teu e distribui aos pobres e segue-me. Para ver se eles iam, o que eles iam fazer? Se eles, muitos deles eu tenho certeza, que teriam a mesma atitude daquele jovem. Porque muitos pastores
Muitos pregadores hoje estão agarrados no materialismo. Em bens materiais. Estão ali sugando o rebanho do Senhor, estão ali sugando o último centavo. É triste a gente ver isso, é triste. A gente vê ali, não me recordo bem se é em Atos, que os apóstolos faziam colheita, faziam grandes colheitas de dinheiro, donativos, mas para ajudar os necessitados, para levar para aquele povo necessitado que não tinha o sustento. A gente até nem se vê no Novo Testamento eles construindo grandes templos. O que a gente via era bastante trabalho de evangelismo, aonde as pessoas saíam para evangelizar, longas marchas, longas caminhadas, né? Porque era difícil naquela época, era a base de camelo, né? Muitas viagens longas de a pé, navio, né? Hoje a coisa está moderna, hoje a coisa está bem moderna, né? Mas nem por isso as ovelhas do Senhor precisam ser exploradas, né? Eu tenho uma pregação do apóstolo Paulo que eu gosto muito dessa pregação, aonde ele diz que ele trabalhava dia e noite e dia para não ser pesado para os irmãos. Como eu disse agora há pouco, nós temos que ajudar a obra. Temos que, se nós tivermos, né, ajudar a obra de braço, não de braço encolhido, como eu digo, mas de braço estendido, de mão aberta, né? Se você tem a sua situação financeira estabilizada, se Deus tem te abençoado e você quer dar o seu dízimo, dê o seu dízimo, né? Mas não coloque temor no coração dos irmãos. Tem muitos irmãos pobrezinhos, passando necessidade, trabalhando para comer, trabalhando para sobreviver, mal e porcamente consegue comprar o seu gás, pagar a sua luz, pagar a sua água, né? Não coloque temor neles, que o devorador vá no seu lar, vá lhe colocar uma enfermidade. Não coloque esse tipo de situação no irmão. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Que o Senhor nos dê, Senhor, discernimento da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê capacidade para nos compreender o Teu Evangelho. Porque o Teu Evangelho é um Evangelho de amor, de misericórdia. É claro que nós temos o Velho Testamento ali que nos fala, né? Ali em Malaquias, sobre os dízimos, né? Mas quem sabe nós devemos, aquele texto ali deve ser interpretado, como nós devemos interpretar aquele texto ali, né? É o Velho Testamento, já fala que é o Velho Testamento. Aí depois vem o Novo Testamento, que é uma nova aliança, com Deus. Aonde em Coríntios, se não me engano, capítulo 9, se não me engano, não me lembro o versículo certo, mas que nós temos que dar aquilo conforme o nosso coração,
conforme aquilo que o desejo do nosso coração, ajudar a obra com o desejo do nosso coração. Se o teu coração se sente feliz em ajudar a obra, tudo bem. Se você tem para ajudar a obra, ajude a obra. Mas não coloque uma cangaia no pescoço do seu irmão. Não coloque uma forca no pescoço do seu irmão. Deixe ele livre para ajudar a obra, né? Ore por ele, abençoe ele, para que ele tenha condições de ajudar a obra. Hoje vejo muitos pregadores famosos, como acabei de dizer, pregadores milionários. Olha, eu preciso de 1.000 pessoas, que cada um me ajude com R$1.000. Misericórdia, Senhor. Ou eles dizem, eu preciso de 1.000 pessoas, que cada um me ajude com R$7.000. Aí eles usam o 7 como perfeição, que 7 é o número da perfeição. Que Deus tenha misericórdia dessa gente. E a gente vê muitos pregadores se metendo em política. Olha, a política. Pregadores eu conheço alguns pregadores até, gente boa de coração, gente que tem um caráter, se metendo em política. Política é o ninho da corrupção, é o ninho da podridão. Com todo respeito, eu digo aqui, e com sinceridade do meu coração, que um bom pregador, um pregador que ama a Cristo, que ama a Deus, não deveria se meter nessas políticas sujas que estão assolando a humanidade hoje. Políticos que não estão interessados com o bem-estar do povo, que só estão interessados na situação deles mesmos, da família deles. Eles pensam mais no bolso deles, na barriga deles. Oh, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia dessa humanidade que está vivendo nesses últimos dias. Que Deus tenha misericórdia dessa humanidade que está vivendo nos últimos dias. Que Deus tenha misericórdia desses cristãos que estão vivendo nos últimos dias. Só Jesus na causa, meus irmãos, só Jesus na causa. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não podemos ser prisioneiro de um sistema social hoje em dia, que é um sistema social corrupto. É um sistema social onde a verdade se tornou mentira e a mentira se tornou verdade. A gente vê nesses colégios hoje em dia as meninas andando com meninos, os meninos andando com menina, os meninos andando com menino. E se a gente falar alguma coisa, a gente tem homofobia, como eles dizem, que a gente tem preconceito. E no livro de Romanos fala que o varão trocou
a coisa natural dele, o sentimento natural dele de varão, ele aboliu. Hoje é varão com varão, né? Que a mulher também inverteu o sentido normal dela, né? Hoje ela procura mulher com mulher. E tudo isso eles querem empurrar goela abaixo da gente, e para que todos achem que isso é normal, que as pessoas têm o direito de fazer isso aí. Os programas de televisão, eles injetam nos programas de televisão isso aí. As novelas, eles injetam essas coisas na novela. Levam para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos lares. É por isso que a humanidade está sofrendo barbaramente hoje em dia. Isso é o pecado, isso é o peso do pecado, é por isso que a humanidade está sofrendo. É por isso que nós temos miséria, é por isso que nós temos guerra, é por isso que nós temos corrupção. Porque a humanidade está deixando se corromper, deixou se corromper. Não olho para a cruz. Eu costumo sempre citar aquela passagem lá do Velho Testamento, onde o povo se tornou rebelde para com Deus e Deus infestou aquele deserto de cobras, onde eles eram picados pelas serpentes e morriam praticamente na hora. E eles foram se queixar para Moisés. E Moisés foi conversar com Deus, e Deus aconselhou a Moisés a fazer uma serpente de metal e levantar no deserto aquela haste, e todos que fossem mordidos pelaquela serpente, se olhassem para aquela haste, ficariam curados. E hoje o que o mundo tem? O mundo está infestado de serpente de novo. O povo está envolvido com a televisão, é com esses programas sujos, é com o celular. Eles levantam de manhã, não fazem uma oração. Eles vão almoçar, não oram para agradecer pelo alimento. Eles vão dormir, não agradecem pelo sono. E a população vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Muitos entram em depressão. Por quê, meus irmãos? Porque eles não olham para a cruz. Igual lá no deserto, quem olhasse para a haste de serpente ficava curado das mordidas. Se nós olharmos para a cruz, se nós olharmos para Jesus Cristo, que morreu pendurado no madeiro, derramando o seu sangue inocente no Calvário, certamente nós vamos ser curados desses pecados pecaminosos. Levante de manhã, meu irmão, e dobre o seu joelho e faça uma oração em agradecimento pelo dia. Quando você for almoçar, não importa qual é a refeição que for, meu irmão. Se for farinha com ovo, se for pão seco, agradeça a Deus para que Ele possa abençoar. É triste o que nós vimos nesta terra. É triste o que nós vimos em todos os sentidos. Eu uso também um outro paralelo que ganchuma eu aprendi com meu pai e aprendi com meu avô.
Ganchuma não se capina ela, se arranca com raiz e tudo. E assim é o mal que habita dentro de nós. Nós não podemos só abafar ele, nós temos que arrancar ele com tudo, com raiz e tudo. E o mal que habita dentro de nós só vamos arrancar com o sangue de Cristo. Aceitando a verdadeira palavra. Oh, glória, aleluia, Senhor, abençoa, Pai. Vivi uma vida no pecado, vivi até meus 40 anos, eu vivi no pecado, atolado no pecado, atolado num caminho de drogas, de roubo, de tráfico de droga, de mentira, de engano. Mas quando Cristo me visitou lá na prisão, que eu estava numa situação de desespero, lá dentro de uma prisão, minha vida começou a mudar. Quando ele me visitou lá naquela prisão, que eu estava lá naquele pátio, que eu ouvi a voz de Deus, tinha um culto lá acontecendo dentro daquela prisão. E os agentes penitenciários anunciaram aquele culto. Quem quisesse ir no culto, era para ir no culto, que tinha uns irmãos falando de Cristo. E eu disse, comigo, dentro de mim, eu vou lá para ver o que Deus tem para me dizer. Porque eu estava numa situação de desespero lá dentro. Eu precisava de uma solução na minha vida. E daquele dia em diante, eu tenho certeza que o Espírito Santo habitou no meu coração, porque minha vida foi mudando e mudando e mudando e mudando e mudando. Não que eu me tornasse um santo na mesma hora, não. Mas o Espírito Santo que habitou em mim naquele dia, dentro daquela prisão, foi fazendo mudanças gradualmente dentro de mim. Foi me dando a libertação do cigarro, foi me dando a libertação da maconha, foi me dando a libertação da cocaína, do álcool, do roubo, da mentira. E me tornou de um vagabundo que eu não gostava de trabalhar, me transformou num trabalhador. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Hoje, meus irmãos, vai fazer 23 anos que eu estou em liberdade. Estou livre. Graças a Deus, livre do corpo, do espírito e da alma. Estou livre porque Cristo me libertou. O Espírito Santo me fez uma visita aquele dia dentro daquela prisão e transformou meu coração. Comecei a pensar diferente na minha vida. Comecei a me amar, meus irmãos. Comecei a me amar e gostar de mim. E eu me amando e gostando de mim, eu posso amar o meu próximo e gostar do meu próximo. Comecei a pensar na minha família, nos meus filhos. E a mudança foi acontecendo. Hoje Deus me deu que eu tenho essa visão de ver, porque eu assisto, eu olho muitos programas, eu olho muitos pastores pregando, eu olho muitas reportagens. E Deus tem me dado esse discernimento.
Temos que pregar a verdadeira palavra que está dentro da Bíblia, meus irmãos. Porque o próprio Cristo disse: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Oh, glória! Jesus fala muito mais ainda: sem mim nada podeis fazer. Podemos fazer alguma coisa sem Deus? Não, irmãos, não podemos fazer nada, porque Deus habita. Eu tenho essa visão: Deus habita em todos os seres humanos, porque o dia que Deus sair de um ser humano, ele morre. Ele é a criação, Deus criou o ser humano, o homem é a criação de Deus. Mas alguns se desviaram para o caminho do mal. Mas sem Deus não há nem respiração em nós. Deus respira, Ele soprou em nós o fôlego da vida. E hoje estamos aqui. Hoje eu estou aqui para declarar isso, porque Deus soprou o fôlego da vida em nós. Sem Deus não há vida, meus irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Então eu deixo essa palavra aqui para meus irmãos em Cristo, para meus amigos. Não sou melhor do que ninguém. Não quero ser melhor do que ninguém. Mas eu já não sou mais aquele Jorge do ano de 2000. E por que eu não sou mais aquele Jorge do ano de 2000? Porque Cristo habitou em mim. E quando Cristo habitou em mim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu já posso olhar as dificuldades que a humanidade está passando com outro olhar. Sei por que a humanidade sofre. Pela falta de Deus, pela falta do conhecimento de Deus. Porque a palavra chega a dizer: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá, Deus te esclarecerá. Desperta tu que dormes e Cristo vai te esclarecer. Vai abrir a tua mente, vai abrir teu coração para um novo horizonte. Deus nos dá a cada amanhecer uma nova oportunidade para nós fazer uma nova caminhada, e a caminhada certa na direção da salvação. Aceite a palavra de Deus, aceite Cristo como único e eterno teu Salvador. Ore para Ele, para que Ele envie o Espírito Santo e abra teu entendimento e você possa aceitá-lo. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra. Fique com nós e nos dê uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém.